Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nós não celebramos o domingo do tempo comum, porque a festa de hoje, deste dia 14, caiu no domingo, e por conta disso ela prevalece sobre o domingo do tempo comum. E qual festa é? É a festa da exaltação da Santa Cruz. Vamos compreender primeiro historicamente o sentido da festa, mas também seu sentido espiritual através das leituras da liturgia de hoje. Comecemos. Tenhamos em conta que existiam duas festas da exaltação da Santa Cruz na igreja. Uma primeira que era celebrada no dia 3 de maio, chamada Inventio Sancta Crucis, invenção da Santa Cruz, que não quero dizer invenção no sentido que nós compreendemos na palavra, mas no sentido latino, que quer dizer encontrar, o encontro da Santa Cruz. E essa primeira festa remontava à data em que Santa Helena encontrou e expôs a Santa Cruz do Senhor a todos os que estavam ali, junto com seu filho Constantino. Vamos a esta primeira história, a esta primeira festa de exaltação da Santa Cruz, e depois vamos compreender a data de hoje, porque a Igreja uniu as duas em uma só com a reforma litúrgica. Eram duas e passou a ser uma, mas ambas nos remontam à Sexta-feira Santa. Então, esta primeira festa acontece no tempo em que Constantino era imperador. Tenhamos em conta que, até aquela época, para os cristãos, era ainda difícil de aceitar, como dizia São Paulo, a cruz como sinal do cristianismo. Ainda era utilizada a cruz para o suplício, para a morte daqueles que eram escravos ou que cometeram crimes terríveis. Com Constantino se suprimiu, por assim dizer, a morte por cruz. E então, naquele tempo, justamente quando tem o concílio, perto do concílio, o que acontece em 327 e 28, como dissemos, Santa Helena, indo fazer uma viagem para Jerusalém, encontra a cruz. E como se sabe que é a cruz de Cristo e não outra? Simplesmente pelo seguinte: haviam 3 cruzes. E nessas 3 cruzes que ali estavam, Helena, na dúvida de saber qual era a cruz do Senhor, pediu que trouxessem uma pessoa que estava ali muito enferma perto da cruz, uma senhora. Esta senhora foi colocada perto da primeira cruz, nada lhe aconteceu. Perto da segunda, nada lhe aconteceu. Perto da terceira, e aconteceu um milagre. Instantaneamente, esta mulher fora curada de tudo aquilo que padecia. E então Helena expôs para todos o dia seguinte a Santa Cruz para veneração pública. Tenhamos em conta, com a destruição de Jerusalém, o imperador Adriano mandou construir, em cima do Santo Sepulcro,
um templo para Afrodite. Teve então o concílio de Nicéia, e com o concílio, o que acontece? Todos os padres conciliares dizem que a primeira coisa a ser feita é destruir tudo aquilo que havia de podre e impuro sobre os locais santos. Então se destrói o templo de Afrodite, é jogado na Geena para queimar, no Sheol, por assim dizer. Todas as pedras de mármore e tudo que havia ali é destruído e jogado para ser queimado. E até mesmo a terra que havia embaixo cavam para jogar fora, porque se tornar um local impuro por causa de ser utilizado para um templo pagão. E ao cavar encontraram o túmulo do Senhor. E sendo encontrado o túmulo de Jesus, ali Constantino manda erguer uma grande basílica com 5 naves. 5 naves, nave, compreendamos, é o corpo da igreja, então, com cinco alas dentro da igreja. Uma belíssima basílica, mas também manda, sim, fazer uma cruz de ouro para colocar no local próximo, porque entre um local e outro havia um espaço que é justamente aonde o Senhor fora crucificado. Então, naquele local onde o Senhor fora crucificado, é elevada uma cruz de ouro com pedras preciosas. Agora, a cruz passa a não ser mais sinal de vergonha, mas sim de glória, e por isso a cruz era revestida de ouro. E a partir desta cruz, muitas outras foram feitas, para que o ouro, nas igrejas onde tinham as cruzes, ao brilho do sol mostrasse a glória que resplandecia da cruz de Cristo. A glória da nossa salvação, a nossa única esperança. E então, a partir de então, nós vemos que a cruz passou a ser amada. E foi distribuída a cruz. Uma parte ficou para o Oriente, outra para o Ocidente, o Império Romano de Oriente e de Ocidente. Depois, dividida em muitos pedaços, foi distribuída pelo mundo inteiro a cruz do Senhor. E temos a segunda festa, que é o dia de hoje, mais tardia, século VII. De onde surge a data de hoje e qual o significado? Tenhamos em conta que invadiram os muçulmanos, já existiam então, mas naquela época os persas, invadiram o Império de Constantinopla. E invadiram Jerusalém e roubaram aquele pedaço da cruz e levaram embora. Isso no ano, deixe-me ver, 614. Então o Império Bizantino é saqueado pelos persas e levam o pedaço da cruz. No ano 628, o imperador Heráclio, naquele tempo era o imperador do Império Bizantino, vai e entra em guerra com todas as suas forças contra o Império Persa, 14 anos mais tarde, como vemos, e conquista, traz de volta a parte da cruz de Cristo que havia sido roubada pelos persas. E deseja, assim, levar de volta a Jerusalém para que seja venerada. Conta a história que o imperador próprio quis levar a cruz vestido com as vestes de imperador, as vestes imperiais, tudo aquilo que tinha de belo, ostentando, porém chegou a uma certa altura e não conseguia mais levar de tanto que a cruz se tornou pesada. E um sacerdote que estava ao lado dele disse: Imperador, Jesus subiu na cruz totalmente despojado. Se despoje das vestes imperiais, e o Senhor te permitirá carregar a cruz. E assim o imperador fez. Se revestiu como um penitente e foi descalço, e conseguiu então carregar aquele pedaço da cruz de Cristo de volta a Jerusalém. E ali ficou. E por causa disso, no dia 14 de setembro, foi colocada de volta em Jerusalém a parte da cruz de Cristo que havia sido roubada pelos persas. E daí esta segunda festa, que hoje estão unidas, as duas em uma só.
mas, como disse, nos recorda justamente a paixão do Senhor. Vamos agora entrar nos textos e meditar. Já vimos que também as duas festas já nos dizem muito. Por quê? Porque o Senhor permitiu que se reencontrasse a sua cruz. Era necessário? Não. Recordemos, se nós não cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé, nos diz São Paulo. Então não era necessário a cruz para a fé. Mas o Senhor quis assim que nós aprendêssemos a venerar a sua cruz, porque na sua cruz as nossas cruzes são santificadas, são purificadas. Na cruz de Cristo, ele purificou, santificou a nossa. E também, para que o povo cristão pudesse permanecer firmes na fé. Escutemos a primeira leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo deste alimento miserável. Entendamos agora a situação do povo de Israel, que não justifica, mesmo assim, o que eles fazem. Não souberam abraçar a cruz. Eles estão no meio de um deserto e esta região de Or, que é falada aqui, é uma região muito árida, sem água mesmo. E se compreende a reclamação do povo. Por quê? Porque tudo aquilo que tinham de água já se esgotava. Não tinham mais água nem para beber. Acabou tudo aquilo que eles tinham. E então, eles começam esta murmuração. E o texto quer mostrar o que para nós? Que na aridez se perde o suporte, a sustentação da sensibilidade. Esta é a realidade de qualquer ser humano. Como sente falta, e daí como se sente falta das consolações antigas. Por isso o povo começa depois a recordar as cebolas do Egito e tudo que tinham, mesmo que eram situações ruins. Poxa, lá estava ruim, mas estava menos pior, diríamos assim. Vejamos que então o povo murmurou, mas recordemos, o Senhor dava o maná, que nos diz a carta aos Hebreus que ao se alimentar, cada um sentia o gosto daquilo que tinha vontade de comer, então não era um alimento nojento. Segunda coisa, o Senhor poderia conceder-lhes viver todo o tempo que ali estivessem sem necessitar de alimento e de água, porém não confiaram no Senhor e se puseram a murmurar. Se rebaixaram a natureza. E vejamos como continua o texto. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre a haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. O que é o sentido daqui? Vemos que o povo não confiou no amor do Senhor. E o Senhor, de certa forma, os abandonou à sua sorte. Não que o Senhor amaldiçoou o povo, mas o Senhor mandou serpentes, permitiu que aquelas serpentes que ali estavam atacassem, para que vissem que o Senhor os protegia. Quantas serpentes já estavam ali e não fizeram nada contra o povo de Israel. Porém, quando o povo de Israel murmurou contra o Senhor, não reconheceu mais os seus favores, o Senhor tirou a sua mão. E as serpentes que ali estavam passaram a atacar o povo de Israel. Recordemos, grande parte deles caminhavam
quase que descalços, a sandália era só a sola do pé e uma corda em volta, se tivermos em conta. Então, estas serpentes são normais no deserto e se escondem embaixo da areia. Elas simplesmente, até hoje, em algumas regiões lá que existem, elas põem a cabeça para fora para morder, e o veneno é tão rápido e tão cruel que brevemente se pode chegar à morte. Então, ao fazer a cruz, ou melhor, a serpente de bronze, tinham que olhar rapidamente para a mesma para que não acontecesse de que morressem. Se demorassem muito e não olhassem para a serpente de bronze, podiam morrer. O Senhor coloca aqui um sinal que vai nos recordar justamente a cruz de Cristo, é a sombra, mas por que o Senhor quis recordar isso? Tenhamos em conta que é um símbolo, a serpente é um símbolo, e mostra o que a serpente? Da mesma forma que pela serpente veio o mal, pela serpente também veio, pelo olhar, a cura. Recordemos, com o veneno da serpente nós podemos fazer antídotos, remédios. Então, por o mal vem também, às vezes, a cura, não que devemos venerar a serpente. Este sinal ficou tão forte para o povo de Israel, que até mesmo no Templo de Jerusalém tinham uma serpente de bronze para recordar este fato. E deste primeiro texto que ouvimos, questionemos: temos nós também murmurado contra o Senhor nos caminhos de nossa vida, não sabendo compreender, amar e abraçar a nossa cruz, as dificuldades que passamos? Ou temos somente murmurado contra o Senhor, não reconhecido tudo o que Ele tem nos protegido nas diversas circunstâncias que temos atravessado? Vamos esperar, como o povo de Israel, que o Senhor permita que certas coisas nos aconteçam para reconhecer que o Senhor estava conosco? Passemos brevemente pelo Salmo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Assim, o povo de Israel não deveria de esquecer as obras do Senhor para com eles. Pediram que Moisés intervisse, intercedesse por eles, mas é só virar a página da Bíblia e vamos ver que, novamente, o povo de Israel foi infiel. Um risco muito grande se nós não amarmos a cruz, não abraçarmos com alegria, reconhecendo que é um sinal de nossa salvação. E diz mais adiante o Salmo: mas apenas honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos, infiéis, eles rompiam a aliança. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Vemos que assim também é o Senhor para conosco, porque muitas vezes somos também nós, como povo de Israel. Honramos o Senhor com os lábios, mentimos com a língua e somos infiéis. Não nos esforçamos em viver a fidelidade que o Senhor nos pede. Que possamos nos questionar e buscar esta fidelidade verdadeira para com Deus. Passemos ao Evangelho de São João, a conversa, o diálogo com Nicodemos. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O que temos a ver do texto de Jesus e Nicodemos em relação à cruz? Entendemos claramente que Jesus está falando da cruz. Primeira coisa, o Pai que revela o Filho e o Filho que nos revela o Pai. Antes,
O que o homem fazia? Ele criava uma imagem de Deus tantas vezes parecida consigo. Não, não tinha uma imagem verdadeira de Deus. Ninguém viu a face de Deus. Então o homem projetava sobre Deus até a sua própria miséria. Ao ponto Deus vinga, Deus persegue, Deus e assim tantas coisas, a miséria humana. Mas o Filho do homem, Jesus, não subiu e sim desceu. Recordemos a humildade e exaltação que veremos também na segunda leitura. Desceu do céu para que o homem pudesse ver a beleza do rosto de Deus. Assim, nós tenhamos em conta que em Jesus vemos a beleza deste rosto, que é mostrada plenamente no amor da cruz. E segue falando da serpente no deserto. Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, a serpente de bronze e o Filho do Homem. O verbo usado, levantar, exaltar, por isso exaltação da Santa Cruz, aqui é o verbo exaltar mais que levantar, tem um duplo sentido no grego. É aquele que está pendente na cruz. E realmente, Jesus está pendente, o seu corpo está pendendo numa cruz, suspenso numa cruz. Mas também significa elevado, exaltado. Então, o Filho do Homem, quando ficar pendente, suspenso na cruz, será exaltado. Que grande contradição! Para nós é muito estranho. Porque este mesmo verbo, quando utilizado para exaltação, recorda quando alguém vinha trazido em triunfo, vinha no lugar mais alto, levantado, portado no alto de uma carruagem para ser admirado e aplaudido por todos. E Jesus é exaltado, porque o verbo aqui também significa exaltar. Uma coisa não separa da outra em Jesus. Mas é isso que buscam os poderosos deste mundo? É isso que buscamos nós? A mesma exaltação de Jesus pela humilhação, pela humildade, a obediência total ao Pai até a morte e morte de cruz? Ou nós queremos ser levados em grandes carruagens aplaudidos e admirados? Isto é o que buscam aqueles que vivem para este mundo e não os que vivem para Cristo, e não os que compreenderam o que Cristo tem a dizer. E Jesus então põe um exaltar, hoje, que é o oposto daquele exaltar humano, o exaltar que a sociedade espera. O exaltar de Jesus é o estar pendente, aquele que desce até o último degrau, que realiza o serviço humilde, o que se doa totalmente e doa até a própria vida por amor. Este é o caminho da exaltação que Jesus nos propõe. E é esta exaltação que nós buscamos. O cristão verdadeiro busca amar e servir. E isso traz consequências. O amor verdadeiro, o serviço ao outro, traz consequências. Às vezes, não aquelas que esperamos, mas traz consequências. E ainda diz Jesus, assim é necessário que o Filho do Homem seja exaltado. O que quer dizer necessário? Aquele evento malvado, onde Jesus morre numa cruz, nós vamos compreender que não é que o Pai queria a morte dele, mas é a consequência de um amor. Vamos meditar dentro pouco. Mas esta é a primeira meditação que fazemos. Então, necessário este evento terrível. Por quê? Porque Deus pôde manifestar até onde chega o seu amor, até a morte numa cruz. Até onde, e assim vimos sua glória e a beleza do seu rosto. Mas naquele homem, tão desfigurado estava que nós não reconhecíamos, como diz o profeta? Sim, mas ali está a beleza do rosto de Deus.
Deus poderia se vingar dos homens naquele momento e não o fez. Mostrou todo o seu amor. Ao contrário daquilo que sentimos, de certa forma, escutamos no texto da primeira leitura. Deus mandou as serpentes. Recordemos, Deus, como se tirasse a mão. Aqui não. No momento da cruz, Deus disse: olha, por amor eu vou até aqui. E não tem onde ir de mais profundo, de mais terrível, onde mais descer. Segue ainda dizendo o texto, para que os que nele crerem, crer. O que é crer aqui? Contemplar aquele homem elevado, exaltado na cruz, e compreender o que ele está dizendo com este gesto de grandiosíssimo amor, de sumo amor. E assim devemos de sintonizar a nossa vida na proposta que ele faz. Aquele que retém o máximo da glória, aquele de doar a vida, até mesmo pelos inimigos. E nós, ao olharmos a cruz, assim meditamos, assim pensamos nesse gesto de sumo amor e queremos realmente imitá-lo, sintonizar a nossa vida com a proposta de vida de Jesus? E o Senhor fala: tenham a vida eterna. Recordemos, não é somente a glória da eternidade, mas é a vida do eterno, a vida de Deus já começa em nós. Se nós entramos nesta sintonia, se nós doamos a nossa vida, se nós buscamos a glória do modo que Jesus buscou, com humildade, com total obediência ao Pai. E assim encerra Jesus dizendo: pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida do eterno. E então não enviou o Filho para condenar o mundo, mas que seja salvo por ele. A primeira vinda de Jesus é para a salvação. A vida de Jesus, o que quer dizer? Também nos mostra esse trecho do texto. Que ninguém é mais escravo do que aquele que ama. Quem ama de verdade é escravo do amor. E Deus, por assim dizer, entre aspas, é escravo do homem, porque ama o homem. Não porque vai fazer as nossas vontades, mas porque ama e quer nos salvar. Quer que sejamos filhos do Pai, mas para isso nós devemos de nos fazer servos por amor, como diz aquela música, servo por amor. Temos realmente vivido essa servidão de amor ao Senhor, este total abandono e amor a Deus, onde nos tornamos servos, escravos. Não escravo, mas por causa do meu amor total, eu busco realizar a vontade da pessoa que eu amo. Continuemos ainda, tenhamos em conta a salvação que Jesus propõe, a participação na vida divina, é viver tudo aquilo que ele nos ensinou como o único caminho de salvação, como certeza de que, através desta vida, em Jesus, chegamos a Deus. Tenhamos em conta ainda que Jesus realiza plenamente a cura da humanidade. Como? Por isso, a comparação da serpente de bronze com a sua cruz. A serpente de bronze curava do veneno daquela serpente específica. A sua cruz é a cura da humanidade ferida, contaminada pelo pecado. Então, Jesus para nós é também um antídoto. Através dele somos curados, somos salvos, somos libertos. Tenhamos em conta que a cruz é um evento divino, é um itinerário que é oferto, não é imposto, mas oferto. A cruz revela definitivamente que Jesus é Deus, porque nela se doa por amor, sem nada fazer de terrível contra o homem, e ainda, através dela, vem a ressurreição. A cruz é um momento de atração de salvação e afastamento do mal. Nós devemos, de olhando para a cruz, para o crucificado, sentirmos atraídos por tanto amor. E por isso os santos ao longo dos séculos olhavam tanto para o crucifixo em seus quartos,
nos lugares onde não tinha um sacrário, porque era um sinal de tanta atração que, através da cruz, se afastavam do mal, pelo amor do Senhor reconhecido para com cada um. Ainda vejamos que ser filho é ser semelhante ao Pai, e aqui não é questão de semelhança física, mas é questão de sermos idênticos ao Pai Celeste. Em que sentido? No sentido de nós, assim, como dizer, igualarmos a nossa vida a dele, no caso a de Cristo, e somos então filhos do Pai, filhos de Deus. Ainda tenhamos em conta que a cruz resplandece como sinal de triunfo, como sinal de glória. Por isso, comentávamos que ela era revestida de ouro desde Constantino para demonstrar este sinal de glória. Mas também é o símbolo da perfeição da mente de Deus. Como assim? Símbolo da perfeição. Se Deus é amor, Deus acolheu e se submeteu até mesmo à vontade do homem para que pudesse mostrar ao homem o caminho da salvação. Manifestação assim da verdadeira onipotência de Deus. Agora entremos naquilo que havia dito antes que iríamos falar. Compreendamos esta questão da cruz do Senhor. Como vamos ver na segunda leitura, hoje já vimos aqui no Evangelho, Jesus desceu, o Pai deu o Filho ao mundo, ofereceu o seu Filho. Tenhamos em conta, então, e aqui é o importante de tudo, o Pai não quer a morte do Filho, ele quer revelar o amor. O Filho somente quer ser obediente ao Pai até as últimas consequências da fidelidade, mas deve enfrentar o ódio e a violência própria dos homens que são os destinatários do amor, para não usar da violência divina contra o homem. Mostra assim o quanto ama e o quanto a cruz é sinal do amor trinitário. Então a cruz não está somente Jesus. A cruz é o sinal do amor da Santíssima Trindade. Por consequência daquilo que Jesus propôs e da maldade humana, como vimos o terror que aconteceu essa semana ainda, contra um jovem, pai de 2 filhas nos Estados Unidos, aquilo de lá foi Deus que queria? A esposa católica, ele protestante, em processo de conversão ao cristianismo, Deus queria isso? De forma alguma. Aquilo foi a maldade humana. Então, vemos que da mesma forma, por consequência daquilo que Jesus fez, ensinou, falou, o homem revoltado da mesma forma como infelizmente vimos esta semana, contra Jesus, o que fez com ele? Fez ódio e violência contra o Senhor. O homem, que era destinatário do amor de Deus, foi violento e homicida contra o seu Deus. Mas Deus não foi violento contra o homem. Ali mostrou totalmente o seu amor, dando a sua vida por nós. E nós, como temos amado ao Cristo? Como temos amado a Trindade? Agora entendemos então a cruz? Que o Pai não queria, mas que foi consequência do amor de Cristo por nós e da proposta que Ele nos fez e que nós, tão cegos pelo pecado, tão guiados pela nossa vontade, pelas paixões mesquinhas, terrenas, o egoísmo, condenamos o Senhor à cruz. Recordemos, foi por nossos pecados. Não foi somente aqueles que o escutaram naquele tempo, foi por nós. Nós condenamos o Cristo por causa da nossa rebeldia, por não aceitarmos o que ele nos propõe, por não escutarmos, por não querermos mudar a nossa vida. Por amor, ele padece. Então, não existe nada pior que o homem que mata a Deus. Mas o mal vem transformado na cruz.
Aquilo que era um sinal de terror se torna um sinal de cura, de salvação do homem. A cruz diz o mal de quem odeia e mata, mas também a bondade de quem é pronto a dar a vida por amor ao outro. Vemos a ambiguidade da cruz. E este amor deve de transformar a primeira coisa que dissemos, o mal de quem odeia e mata, que está tão presente em nós, quando não queremos viver aquilo que o Senhor nos propõe. E realmente assim meditamos, realmente assim nos esforçamos. Tenhamos em conta que devemos de ser gratos a Deus por tudo em nossas vidas, até mesmo pelas coisas que não compreendemos e pelos sofrimentos. É difícil, sim, mas devemos de aprender. É isso que também São Paulo vai nos dizer em uma de suas cartas. Louvor, ação de graças é a última, que é a Eucaristia. E assim devemos de ver que a Eucaristia é o sacramento onde Jesus entrega a cruz dele em nossas mãos. E, portanto, não é outra coisa senão fazer o que ele fez e transfigurar a nossa cruz em um instrumento de união com Deus, de santificação e de ação de graças, por tudo, sem excluir nada, pelo qual nossa alma se torna mais pura, mais agradável a Deus. Eucaristia é abraçar o sofrimento todo dia com alegria. Para quem abraça a cruz, sofre muito menos. Porque quem não quer abraçar a cruz, o próprio não querer abraçar, o fugir da cruz já é um sofrimento a mais. E nós temos assim abraçado a nossa cruz? Temos dado ação de graças ao Senhor, por mais que nos seja difícil? Buscamos dar ação de graças ao Senhor porque Ele sabe o para que permite que passemos por tantas situações? Por fim, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses diz: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez o ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que diz aqui, e que vem de encontro até com a festa segunda que falamos, quando é retornado o pedaço da cruz a Jerusalém, vemos que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Esvaziar, no espanhol a palavra é melhor, anonadar-se, fazer-se nada. Jesus se fez um nada, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Se fez nada. Esta é a humilhação. Humilhou-se a si mesmo. Recordemos do imperador que não conseguia carregar a cruz a Jerusalém e teve que se despojar. Teve que se tornar um penitente para poder carregar a cruz até a basílica novamente. Que é isso que o Senhor pede também a nós, que nós nos esvaziemos do nosso eu, esvaziemos de nós mesmos, nos tornando humildes. Humilhou-se aqui, é tornar-se humilde até as últimas consequências por amor a Ele, por amor a Deus. Somente assim nós receberemos a glória que a cruz também nos dá. E nós temos assim nos esvaziado de nós mesmos, de nossas vontades, sonhos, projetos, para vivermos aquilo que Deus nos propõe, para sermos obedientes até a morte e morte de cruz, como diz o Senhor, e assim recebermos a glória e o triunfo que verdadeiramente importa e que o mundo não dá. Aquilo que o mundo oferece é passageiro. Aquilo que Deus nos dá de glória é eterno. E é esta que temos buscado. Antes de encerrar, eu vou cantar só um trechinho, porque eu não lembro a segunda parte,
de um hino em latim que fala justamente da cruz. Ó cruz, ave, ó cruz, nossa única esperança. E é assim. Ó cruz, ave, spes única, ó passionis tempore, pisa daude gratia, reisque dele crimina. Que realmente a cruz possa ser a nossa única esperança e que apague de nossas vidas todos os nossos crimes, nos ajudando a sermos santos conforme a vontade do Altíssimo. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e que amanhã celebraremos sob seu título de Nossa Senhora das Dores e nos ajude a cada vez mais compreender a cruz que o Senhor nos concede carregar, para que, abraçando com amor até as últimas consequências, saibamos dar ação de graças a Deus por tudo aquilo que Ele nos permite, vivendo com total entrega e obediência ao Pai. E assim, cada vez mais, caminhando atrás de Cristo, carregando a nossa cruz, possamos chegar um dia com Ele à sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.